O representante da OAB abriu o debate afirmando que uma das bases da democracia é investir na justiça social e destacou alguns pontos para obter uma democracia mais plena. Falou, por exemplo, de criar uma cláusula de barreira na hora de criar partidos, acabar com a reeleição, democratizar os próprios partidos e acabar com as coligações. Distorce a vontade do eleitor e incentiva a precarização dos partidos políticos, em nome de alianças passageiras, ditadas por interesse eleitoral momentâneo. Ele também acredita que a crise no Brasil fez com que as pessoas ficassem mais atentas ao cenário político e apontou algumas medidas para o país. O dinheiro em campanhas eleitorais, por óbvio, que tem a sua função de ser. É necessário que a mensagem chegue, é necessário que se tenha aquelas despesas necessárias para que se possa até apresentar suas propostas, mas não trabalhar nessa promiscuidade de troca de favores, de bens ou dinheiros por voto, porque isso é o que vicia muito as nossas eleições. Pedro Gontijo, da CNBB, falou como os modelos de democracia direta, representativa e participativa devem estar em harmonia para um Estado democrático consolidado. Para ele, no Brasil, essa equação ainda não está equilibrada. Ao chegar ao Congresso, precisam ainda ter um grupo de parlamentares como que assumindo essas propostas de iniciativa popular como sendo suas. Ele também destacou que a igualdade na hora de concorrer a um cargo público é um termômetro da democracia. Se a própria população não tem condições de participar do processo eleitoral em condições de igualdade, isso não é democracia, é apenas uma democracia de fachada. O líder do Partido Ecológico Nacional falou de um fator que pode ser observado para avaliar as prioridades de um governo democrático: o orçamento público da União. O texto mostra o que deve funcionar nas políticas públicas. No Brasil, aproximadamente 30% do orçamento é destinado ao pagamento dos juros da dívida. Se nós não tivermos representantes que se preocupem de fato com essa questão, até a democracia passa a estar comprometida, porque aí eu passo a entender que o orçamento está voltado diretamente ao poder econômico e que a partir daí esse poder econômico tem condições de suprimir algumas questões da minoria e aí esse princípio democrático passa a viver de maneira capenga.